Fica! Vai ter bolo! Hoje é dia de bolo aqui no canal e eu trouxe uma receita para vocês de um bolo infalível de chocolate, daqueles que nem errando dá errado, hein, gente? Esse é fácil de fazer, uma massa super úmida, eu tenho certeza que você vai amar. Vamos conversar então para eu te mostrar o que você vai precisar para fazer essa delícia aí na sua casa hoje. Pessoal, nós vamos precisar para essa receita 4 ovos inteiros, 115 gramas de açúcar mascavo. Posso substituir por açúcar refinado? Pode, pessoal, só que vai mudar o gosto do seu bolo, a textura, porque o açúcar mascavo é mais úmido, traz essa umidade, e o sabor é completamente diferente. Vai dar errado? Não, vai dar certo, mas igual não vai ficar, combinado? Aqui eu tenho 40 gramas de óleo, 40 gramas de manteiga sem sal. Aqui misturadinho já, chocolate em pó. Aqui vocês podem usar o chocolate em pó 50% e quem preferir um sabor mais marcante, mais amargo, pode utilizar o cacau em pó 100%, tá bom? Fica a critério de vocês. Eu tô usando aqui o 50%, combinado? 260 gramas de farinha de trigo e 60 gramas de cacau em pó que eu tinha ficado devendo para vocês, né? Ou chocolate em pó, como vocês preferirem aí. Deixa eu fazer um parênteses e explicar uma coisa para vocês, porque eu tenho certeza que surgiu aí na cabecinha de vocês. Qual que é a diferença entre chocolate em pó e cacau em pó, né? O cacau em pó, pessoal, é aquele cacau puro, ele não tem adição de açúcar, ele é 100% cacau. Ele é mais intenso, mais amargo, mais forte. O chocolate em pó, você acha de várias porcentagens. Então, você tem chocolate em pó 50%, que quer dizer 50% cacau e 50% açúcar. 33%, 33% cacau e restante açúcar. Ou 70%, que é 70% cacau e restante açúcar, tá? Vai dar certo com qualquer um deles, tá bom? Lembrando que se você optar pelo chocolate em pó, o seu bolo vai ficar mais docinho. Se você optar pelo cacau em pó, o seu bolo fica mais potente e marcante de sabor, tá? Eu só não aconselho aqui o achocolatado, o famoso Nescau, tá bom? Por quê? Porque vai ficar mais doce e aí desanda um pouquinho a massa de vocês. O restante pode brincar, ficar à vontade, tá bom? Aqui, pessoal, 250 ml de leite integral e aqui a gente vai fazer um processo que a gente vai produzir o nosso próprio buttermilk, ou seja, o leite talhado. Como que eu vou fazer isso? Colocando o limão. E aqui a gente vai colocar, ó, um limão inteiro, tá? O que vai acontecer aqui dentro? O nosso leite vai talhar. Vocês vão ver que ele vai encher de gruminho. E você vai falar, ai caramba, estraguei a receita toda. Não, gente, a gente tá produzindo um buttermilk de muita qualidade. É isso aqui que traz umidade para dentro da massa do teu bolo, tá? Então, principalmente no de chocolate, que eu quero trazer toda essa umidade, por conta do chocolate em pó, do cacau em pó, que já é um ingrediente seco, a gente quer uma massa úmida. Então, eu vou utilizar esse buttermilk para trazer toda a umidade e acidez que eu preciso para dentro dessa massa, tá? Então você vai iniciar fazendo exatamente como eu fiz agora, espremendo o limão lá dentro do leite e deixando ele bem bonitinho lá enquanto a gente vai fazer o restante dos processos, tá? Eu tenho aqui também bicarbonato de sódio, tá? Aí você vai me perguntar, por que bicarbonato de sódio e não fermento em pó? Gente, olha só. O bicarbonato, ele age muito melhor quando a gente tem um ingrediente ácido dentro da massa do bolo. Lembra que eu falei para vocês agora que a gente vai fazer um buttermilk, que é o leite talhado? Ele foi talhado com o quê? Com limão, portanto ele tem acidez. Se a gente utilizasse o fermento normal, ele não reagiria tão bem quanto o bicarbonato nessa massa, porque a gente tem um ingrediente ácido aqui para ele poder reagir, tá? Que é o nosso buttermilk. Então, olha a dica aí, hein? Se você quer produzir bolo mais úmido e com mais intensidade, neste caso, utilizando o buttermilk, o mais indicado para o chocolate é o bicarbonato, tá bom? Vai funcionar com fermento? Funciona, gente, só que aí a quantidade é outra, tá? Não é 3 gramas como tá descrito para vocês aí na receita. A quantidade vai ser ali por volta de 14 gramas, tá? E você vai ter um desempenho de massa um pouquinho diferente. Talvez você tenha uma massa um pouco mais fofa e menos intensa do que a que eu tô propondo para vocês aqui, tá bom? Então, nesse caso, para a gente ficar com mais cor, muito mais textura, a gente vai utilizar o bicarbonato, tá?
E eu vou utilizar nessa massa também o nosso extrato de baunilha, tá? Gente, baunilha e chocolate nasceram para andar de mãos dadas. Então, assim, se você não tem o extrato de baunilha aí na tua casa, você pode utilizar ou a fava da baunilha ou uma pasta saborizante de baunilha, cerca de 7 gramas aí na sua receita. Não tem? Gente, não utilize a essência. Simplesmente tira da sua receita e toca o barco com os outros ingredientes. Combinado? Então, sem mais demoras, a gente vai bater agora na batedeira os 4 ovos com o nosso açúcar mascavo até dobrar de volume. Então, olha lá, pessoal. Eu vou começar quebrando o meu ovo e eu vou fazer isso num potinho separado para eu garantir que todos eles estejam em qualidade lá dentro do meu bolo, tá? Isso aqui, gente, parece uma dica besta, né? Mas acontece, às vezes a gente não tem controle sobre os ovos que a gente compra, né, no supermercado. Então, às vezes, eles não estão bonitinhos por dentro. E aí você pode estragar a sua receita toda jogando um ovo podre lá dentro, né? E você vai perder tudo que você já fez. Então, sempre quebra o ovo num potinho separadinho para que você garanta que tudo funcione da melhor maneira possível, tá? Junto com os ovos, eu tenho aqui o açúcar mascavo. A gente já conversou, né? Se vocês quiserem substituir esse açúcar, ok, vocês podem. Lembrando que vai mudar a umidade da massa do seu bolo e também o sabor que esse açúcar traz, tá bom? Agora a gente vai bater até que tudo dobre de volume. Pessoal, vocês repararam que, olha, lá dentro da minha batedeira, o meu creme praticamente dobrou de volume e clareou bastante, tá? Vocês vão bater por aproximadamente 10 minutos aí na casa de vocês, tá? Sem parar de bater aí na casa de vocês, vocês vão colocar agora a baunilha, a manteiga derretida, tá, pessoal? E o nosso óleo. Então aqui eu parei para falar com vocês, mas aí na casa de vocês não parem de bater. Deixa batendo, só diminui um pouquinho a velocidade, a gente vai começar a entrar com o óleo em fio, a manteiga derretida e a fava da baunilha, ou o extrato da baunilha no nosso caso, tá bom? Olha lá, pessoal. Depois que a gente fez tudo isso, eu vou tirar essa massa lá da minha batedeira e agora eu vou começar a incorporar o restante dos ingredientes, que são a farinha e o cacau com o nosso leite. Lembra do nosso leite talhado? Olha como esse leite ficou lá dentro. Vocês estão vendo, ó, que ele tá cheio de gruminhos, tá vendo? Olha lá, a gente tem aqui um buttermilk pronto, tá? Então foi o tempo da gente bater todos os nossos ingredientes e o buttermilk ficar pronto. Então a gente vai fazer alternando agora a farinha com o nosso chocolate em pó, alternando com o leite e o restante da manteiga, que eu não coloquei tudo lá na hora que estava batendo, lembra? Coloquei só metadinha e a outra metade tá aqui pra gente incorporar nessa etapa da massa, tá bom? Então vamos lá, pessoal, ó, primeira coisa que a gente vai fazer é incorporar os nossos secos agora aqui na massa, tá? Então aqui eu tenho a mistura da farinha com o chocolate em pó, ou cacau em pó, né? Como vocês preferirem utilizar. Então, ó, vou peneirar a primeira leva. E aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte movimento que eu vou fazer agora. Então, eu vou posicionar a minha mão aqui no bowl. E ao mesmo tempo que eu vou pegar o meu fouet lá de baixo, eu vou trazer a massa de baixo para cima, girando o meu bowl. Tomando cuidado para não fazer isso aqui, ó, gente. Tá? E inverter e o seu braço acabar ficando aqui para cima. Porque se você trabalhar com altas produções, vai chegar no final do dia, isso aqui você não vai aguentar de dor, tá? Então sempre toma cuidado para você não fazer isso com o braço, tá? Inverte a tua pega e começa a mexer assim, para você não sofrer depois com a sua postura, tá bom? Então olha lá o movimento agora no bowl, ó. De baixo para cima, sem levantar muito o meu ombro. Se você se sentir mais confortável, inverte a pega, ó, tá vendo? E aí eu vou mexer. Por quê? Eu não quero perder o ar que eu consegui batendo lá na minha batedeira, tá? Incorporei a primeira parte da farinha com o cacau. A minha massa vai começar a mudar de cor. Eu vou colocar o restante da minha manteiguinha.
que eu não incorporei lá no começo. Por que que eu deixei um pouquinho da manteiga para incorporar agora? Para me ajudar, pessoal, ó, nesse movimento aqui, tá? Para trazer mais umidade para minha massa. Primeira parte feita, vou vir peneirando a segunda parte. E agora a gente vai começar a alternar essa mistura com o leite talhado. A mesma coisa, bem devagarinho. Um pouco do leite. Olha esse leite, gente. Ele cai, ó, em pelotinhas, tá vendo? Porque ele está talhado. E é isso que vai trazer a umidade que a gente quer nesse bolo de chocolate. E agora, a nossa última parte dos secos. E nessa última leva aqui, gente, eu vou aproveitar para colocar o bicarbonato. Então, ele vai juntinho aqui com a minha última leva dos secos. O restante do leite. Essa dica do leite é muito importante, tá? Sempre que vocês forem fazer bolos de chocolate, vocês podem fazer isso com leite ou com o líquido de vocês, né? Se a receita pede água, por exemplo, você pode substituir por leite, tá? Gente, o que eu quero que vocês entendam nas substituições? Vocês podem substituir líquido por líquido, pó por pó, nunca líquido por pó, ou colocar alguma outra coisa de outra família. Então, eu posso substituir o leite por água? Posso. Posso substituir o leite por suco? Não, nesse caso do bolo de chocolate, né, que não ia ficar legal. Mas num bolo neutro? Posso, tá? Posso substituir manteiga por creme de leite? Não posso, tá? Muito bem, olha só, a nossa massa está finalizada. Olha que massa mais linda, densa, rica, cheia de sabor, tá? Agora é o seguinte, olha lá, a gente vai passar essa belezura toda para dentro de uma forma com furo no meio de 24 centímetros de aro, tá bom? Pessoal, a forma que eu escolhi pra gente utilizar aqui para fazer esse bolo é essa forma com desenho, tá? Mas você pode utilizar a que você tiver na sua casa, desde que ela tenha de 24 a 26 centímetros de diâmetro, tá bom? Essa aqui tem desenho, então é o seguinte, a gente vai untar muitíssimo bem ela com desmoldante, tá? Se você aí na sua casa tá acostumado a utilizar a manteiga e a farinha, pode fazer, só que ela cria uma casca no bolo, pessoal, um pouquinho dura, que não é muito legal, tá? Então, lembra que eu falei pra vocês em outros vídeos? O desmoldante, nesse caso, é vida e facilita demais a nossa vida aqui na cozinha, tá? Então, ó, pra untar essa forma, eu vou passar desmoldante bastante, gente, ó. Neste caso, eu tô usando bastante, por quê? Porque a minha forma tem desenho, tá? E a massa pode ficar grudada nesses desenhos aqui. Se a sua forma na sua casa for lisa, é só um pouquinho de desmoldante, não precisa passar esse tanto que eu passei aqui, porque só um pouquinho já funciona bem pro bolo, tá? No meu caso tem desenho, então eu untei bem. Vou pegar aqui a nossa massinha e agora a gente vai colocar ela aqui dentro da nossa forma. Vamos raspar tudinho para não sobrar nadinha lá dentro do nosso bolo da batedeira. Essa massa cresce, ela não vai até a borda da assadeira, tá? E agora não bata a nossa massa aqui, tá, pessoal? Faz isso aqui, ó, só para ela se assentar, tá? A gente não vai bater para ela não perder o ar que a gente conseguiu. E agora ela vai pro forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 25 minutos, ou até que o nosso bolo esteja completamente assado. Pessoal, o nosso bolo já assou e ele ficou lá no nosso forno por 25 minutos, tá bom? Eu quero mostrar para vocês agora como é que vocês fazem para ver que o bolo tá assado ou não, tá? Então olha lá, vocês estão vendo que esse bolo, ele é um bolo bem denso de chocolate, é uma massa extremamente úmida
e com muito sabor de chocolate. Então, ó, o primeiro teste que vocês vão fazer é colocar o dedo na massa do bolo. Se a massa do bolo não grudar no dedo de vocês, é sinal de que você tem uma massa assada. Para ter mais certeza, uma faquinha limpinha de serra, eu vou espetar, ó, essa faquinha lá embaixo e vou puxar. Se a minha faca sair completamente limpa, eu tenho uma massa completamente assada, tá bom? Então, ó, dessa forma, a gente vai agora desenformar o nosso bolo neste prato Maravigold. Então, ó, coloquei o prato aqui em cima. Você pode fazer isso imediatamente quando sair do forno, tá? Se a sua mãozinha aguentar o calor, senão você pode deixar esfriar um pouquinho. E viramos. Vamos posicionar a assadeira e puxar o nosso bolo. Ó, o nosso bolo soltou todinho, tá bom? Da forma. Lembra que eu untei bem, né? Ele com desmoldante. E aqui a gente já tem o nosso bolinho pronto. Gente, tá me dando água na boca. Vou mexer um pouquinho na massa pra vocês verem, ó. Ele é um bolo fofo, tá? Ó, tem uma certa resistência. E ele é um bolo denso de chocolate. É aquele bolo que tem muito sabor, tá? Para jogar aqui em cima desse bolo, a gente vai usar uma calda de chocolate toda especial. É a calda de brigadeiro, que eu já ensinei você a fazer aqui no canal. Se você não assistiu esse vídeo, volta lá no Bolo Formigueiro, que é onde eu te explico como fazer a calda de brigadeiro nesse vídeo aqui, ó, que tá aparecendo para você aqui em cima, tá bom? Olha lá, gente, a calda que eu tava falando para vocês é essa aqui. Ela é muito maravilhosa mesmo, super saborosa. Tá quentinha, eu acabei de fazer. Volta lá nesse vídeo para você assistir como é que faz essa calda, você não vai se arrepender. Gente, com ela ainda quentinha, eu vou jogar essa calda agora em cima do bolo. Atenção que rufem os tambores, câmera, foca aqui, porque essa cena vai ser daquelas de derreter o coração de vocês. Bora comigo? I believe I can fly. I believe I can fly. E aí, ó, o restante da cobertura a gente joga aqui no meio do bolo para fazer um bolo vulcãozão. Gente do céu. Que é isso, Brasil? Olha esse bolo de chocolate maravilhoso que a gente acabou de fazer aqui. E aí, vocês querem cortar esse bolo para ver como é que ele tá por dentro? Sim ou não? Responde aí para mim. Estou todo mundo fazendo assim, aqui, ó. Assim, faz assim, câmera, assim. Faz aí, câmera. Agora sim, ele quer que corte, então vamos cortar. Gente, foco aqui agora, vamos ver se ficou gostoso mesmo.